Olá, quinto ano. Vamos começar a nossa aula perguntando: você sabe o que são os direitos humanos? Você sabe o que é? Nós vamos ver durante essa aula como é que as pessoas podem ter os seus direitos adquiridos e como foi que as pessoas, a partir de alguma coisa, é que conseguiu os seus direitos. Vamos ver em seguida? Ao longo da história da humanidade, sempre existiram os conflitos entre pessoas e povos, assim como tentativa de paz e de boa convivência. Assim como teve conflitos, também as pessoas tentam ter uma boa convivência e sempre há luta pela paz. Nos últimos séculos, porém, alguns desses conflitos começaram a ser fortemente questionados e combatidos entre eles. Nós vemos então um exemplo de escravidão. E nós podemos ver na história e ouvir os relatos das pessoas que viveram antes de nós do tempo da escravidão. Olha ali na figura que vem relatando então um menino negro. Geralmente os escravos eram negros, tá? E eles então eram obrigados a trabalhar forçadamente para os seus donos. Eles eram comprados, eles tinham um preço como se fosse uma peça, um objeto. Só que aí eles trabalhavam, às vezes, muitas vezes, pela vida toda deles e também os seus descendentes já nasciam na escravidão. Então, nós vemos ali o exemplo de escravidão. Nós vemos também o exemplo de guerra. Nós temos ali os prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial que foram libertos em 5 de maio de 1945 na Áustria. Muitos relatos de que os nazistas, alemães nazistas, faziam guerra e aprisionavam os judeus e diziam que os judeus não eram gente e que eles não tinham direito sobre nada. Eles escravizavam os judeus, então, e eles tinham uma forte guerra e opressão contra os judeus. Nós vemos também uma forte crise no fato da discriminação. Nós vemos ali, então, uma foto dos Estados Unidos de 1939, em que, em uma indústria ou um local de trabalho, já não era mais escravos, mas tinha essa discriminação entre o bebedouro de brancos e bebedouro de negros. Então, era justamente escritos ali. Até tinha a placa na parede, como nós vemos. Bebedouro de negros, bebedouro de brancos, para brancos. Então, é uma discriminação em que os povos brancos, as pessoas brancas, têm mais direito sobre os negros. Então, isso daí é uma parte que mostra para nós a discriminação. Quando a humanidade tomou consciência das atrocidades e tantas coisas que ocorreram durante as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 até 1918 e a Segunda Guerra aconteceu entre 1939 até 1945, né? Primeiro durou 4 anos, depois durou 6 anos. Então, as pessoas começaram a perceber a necessidade de elaborar um programa que garantisse a paz no mundo. Então, foi feito vários estudos, várias pesquisas para chegar a uma conclusão de como é que essas pessoas poderiam ser atendidas e deixar de ser discriminadas e todas poder ter direito, porque as pessoas são seres humanos, assim como eu e você, nós temos direito. Então, a ONU foi criada em 1945. ONU significa Organização das Nações Unidas e ela teve início então com 51 países que participaram então desse programa. Hoje são 193 países que participam desse programa que estão filiados à ONU. Nós vemos então a imagem da bandeira da Organização das Nações Unidas, né, azul com o símbolo branco, com o símbolo de um globo, né, demonstrando que é para toda a humanidade, né? Organização das Nações Unidas está dizendo que é um programa que não é só para alguns povos, é para todo mundo. E ele tem sede, então, a ONU tem sede em Nova York, nos Estados Unidos.
Mas esses direitos, será que foram direitos para alguns, direito para outros, ou era um direito para todas as pessoas? A fim, então, de poder atingir os objetivos da ONU, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a sigla, então, que você pode ver, DUDH, né? Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso foi feito em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, com participação de representantes de diferentes países de todas as regiões do mundo. Essa declaração, pela primeira vez na história da humanidade, considera a proteção universal dos direitos humanos como uma meta comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Então, nós vemos aqui que a ONU quis fazer uma globalização para que todos os povos do mundo inteiro, não só para uma nação, não só benefício de outra nação, mas para benefício de todos os povos, direitos em que todas as pessoas possam ser iguais. Vamos ver então o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E diz assim no artigo 1: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Quer dizer que todas as pessoas nascem livres e têm os mesmos direitos. E nós, como dever, devemos tratar com espírito de fraternidade, de humanidade com as pessoas, tá? Nós devemos, então, ter os nossos direitos. Nós temos direitos, mas também nós temos os nossos deveres com as pessoas que vivem ao nosso redor. Na parte do Investigue, da página 74, você vai então escrever que benefícios a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe para nós brasileiros. Quais benefícios, então? Você vai pesquisar e vai poder escrever aí quais são os benefícios que nós brasileiros temos. Na segunda questão diz: todos os brasileiros cumprem o que está escrito na declaração? Será que todos os brasileiros cumprem? Explique então a sua resposta. Na 3 diz: que artigo da declaração chamou a sua atenção? Por quê? Você pode olhar então a declaração e nós vamos ver que tem alguns pontos que pode ser que chame mais a sua atenção. Então você vai escrever qual ponto e por quê, tá bom? No Brasil, em 12 de agosto, comemora-se o Dia Nacional dos Direitos Humanos. É um bom dia para celebrar a humanidade e a vida em comunidade. Então, 12 de agosto, nós vamos então comemorar o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Vai ser uma festa e todos nós podemos participar. Os direitos dos brasileiros. Então, para garantir a convivência pacífica, quer dizer que todos estejam em paz, e os direitos humanos de um povo, é necessário que cada governo assegure a existência de leis e regras favoráveis. Então, isso quer dizer que os governantes, o nosso governo, ele tem que, então, assinar embaixo, ele tem que fazer valer os direitos humanos. Então, ele tem que criar leis e regras favoráveis. A lei maior que rege um país chama-se Constituição. E nós, como brasileiros, nós também temos a nossa Constituição. Nela estão presentes todos os princípios e leis fundamentais da nação. Em um país no qual o governo é democrático, o povo participa escolhendo representantes que irão criar e ampliar as leis. Vamos ver o que é governo democrático. Isso quer dizer que é uma democracia. Vamos ver o que é democracia, então? Democracia é um regime de governo em que os líderes políticos, ou seja, os governantes, são eleitos pelo povo, que controla a autoridade deles e procura distribuir de modo equilibrado o poder de decisão do governo nos assuntos de interesse geral. Então, governo democrático é quando os povos, os cidadãos, né, nós brasileiros no caso, vamos então escolher, ter a liberdade de escolher um governante que a gente acha que é melhor para que ele possa criar leis e estar dirigindo o nosso país.
A atual Constituição brasileira, elaborada em 1988, apresenta o título 2, capítulo 1, os direitos e os deveres individuais e coletivos que devem ser conhecidos e respeitados por todos os cidadãos. Nós vamos ver então que nós temos nós podemos ver então na página 76, a Constituição brasileira. Mas o que significa ser cidadão? Você já parou para pensar o que é ser cidadão? Leia o texto abaixo e você vai poder ver na página 75 o que é ser cidadão. O que faziam as pessoas naquele tempo? Faça a leitura, se precisar pode pausar e voltar novamente o vídeo. Na página 76, nós vemos então alguns trechos ou alguns capítulos da nossa Constituição brasileira, onde fala dos direitos e garantias fundamentais. Faça a leitura desse texto para que você possa entender melhor quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres como cidadão, quais são os direitos que você como criança tem também e quais são os direitos e os deveres que os pais têm em relação aos seus filhos. Ok? Faça essa leitura, dê pause no vídeo e retorne novamente. Na página 77, nós temos então os exercícios que você poderá fazer. E diz assim, número 1. Atualmente, de acordo com a Constituição brasileira, letra A, são considerados cidadãos apenas as pessoas nascidas no território do Brasil? Todos os brasileiros nativos e estrangeiros residentes no país? Apenas os brasileiros com título eleitoral atualizado? Letra C. São facultados os mesmos direitos aos homens e às mulheres? Será que é previsto os mesmos direitos tanto para homem quanto a mulher? É mesmo? Sim ou não? Letra C. É comum vermos mulheres ocupando cargos políticos? Sim? Se sim, cite exemplos então. Será que nós temos alguém como vereadora, ou deputada, ou prefeito, presidente em nosso país? Será que tem? Então escreva alguns. E nós vemos então o número 2 com relação aos direitos políticos no Brasil atual. Então, sublinhe de verde no texto da página 76, que nós vimos então a Constituição da página 76, quem pode participar das eleições por meio do voto e de amarelo os requisitos necessários para alguém que possa se candidatar a cargos políticos no país. Então, você vai fazer de verde quem pode participar das eleições por meio de voto e de amarelo os requisitos necessários para alguém que possa se candidatar ao cargo político. Será que qualquer um pode se candidatar ao cargo político? Pode ser ladrão, pode ser preso, pode ser... Então, volte na página 76 e faça a leitura para que você possa responder. Letra B. Analfabetos podem votar em eleições? Sim ou não? Letra C. Analfabetos podem ser eleitos para cargos políticos? Sim ou não? Vá lá na página 76 que você vai encontrar as respostas. Apresente aos colegas e professor uma justificativa ou razão para a existência dessas leis. Comente aí com a sua família, já que a gente não está com aula ao vivo. Comente com a sua família, justifique a razão por que dessas leis. Chegamos ao final de mais uma aula, espero que você tenha compreendido. Se precisar de ajuda, estou à disposição. Beijos e até mais.